Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Cisle Herculano e essa vai ser a nossa pequena resenha sobre a urbanização brasileira. Essa aula de agora a gente vai fazer por meio da correção de questões, das questões do simulado. Para quem está na plataforma sabe, pegou lá o simulado, fez as questõezinhas bonitinhas e tudo mais. Para quem não é da plataforma, eu convido vocês a estar na plataforma com a gente, que tem simulado direto até a prova da ESA, de todos os temas. Ok? Beleza. Lembra sempre o seguinte, que para você poder achar a resposta certa, é muito interessante que você consiga corrigir as erradas. Veja bem, tem momentos onde a resposta surge para você da forma mais fácil possível. Você bate o olho na questão, pum, eu sei que essa é a resposta. Maravilha. Mas existem duas coisas que podem te atrapalhar. A primeira é você, na hora da prova, por conta da tensão, não enxergar um erro mínimo na questão, que a gente chama de pegadinha. Aí a questão a alternativa ela parece certa, mas aí por conta da falta de atenção a gente acaba esquecendo de analisá-la completamente. E segundo ponto, você corrigindo as erradas, você consegue ter mais certeza que você acertou a questão. Então, se você puder ter esse macete, né, essa paciência, você que está estudando direitinho, você que está dando profundidade ao tema, tiver essa paciência, você consegue plenamente chegar com mais facilidade ao gabarito das questões. Então, sem mais enrolação, vamos para a questão número 1. Ela está dizendo o seguinte: assinale a alternativa abaixo que indica um fator que contribuiu para o segundo maior índice de urbanização na região centro-oeste do Brasil. Beleza. Quando a gente fala de urbanização, gente, você tem que lembrar sempre o seguinte, que é a relação entre a população das cidades e a população do campo. Quando eu tenho a população das cidades superando a população do campo, eu posso dizer que essa área ela é urbanizada. Agora, para ter a urbanização, é necessário que haja um deslocamento populacional, que a gente chama de êxodo rural, a transferência da população do campo para as cidades. Perfeito? Beleza. E a taxa de urbanização refere-se a essa relação de proporção, a porcentagem de pessoas que vivem no campo e na cidade. Aqui no Brasil, nós temos ali uma taxa de urbanização bem diferenciada pelas regiões, sendo o Sudeste a região mais urbana, seguido do Centro-Oeste, que está dizendo aí na questão, em seguida o Sul em terceiro, o Norte em quarto e o Nordeste é em quinto, a última região em taxa de urbanização, ok? Tem a população urbana, a maior parte vive nas cidades, mas a proporção ali é muito discrepante. Eu tenho muita gente ainda no Nordeste que vive no campo por conta exatamente da dinâmica rural nas sub-regiões do interior. Baseado nisso, a pergunta ela quer que você se concentre no fator que contribuiu para o segundo maior índice de urbanização ser na região centro-oeste. Então vamos lá. Letra A expansão da fronteira agrícola com a produção de soja extensiva. Isso sim é uma característica da região centro-oeste, a expansão da fronteira agrícola e a produção de soja. Entretanto, a produção de soja não é extensiva, ela é intensiva, porque ela é fortemente mecanizada. Se fosse extensiva, iria gerar muito trabalho no campo, o que provavelmente iria reduzir o contingente urbano dessa região. Foi exatamente o contrário, não pode ser. Letra B, a urbanização de pequenos povoados na Amazônia. Povoados na Amazônia, vamos lá. A urbanização na Amazônia contribuiu para o Centro-Oeste ser a segunda região mais urbana? Não tem nenhum sentido, né? Letra C, a migração em massa para as capitais do Sudeste. Se está tendo a migração em massa para as capitais do Sudeste, gente, significa que o Sudeste está tendo um maior aumento do seu crescimento urbano, um maior aumento da sua urbanização. Então não faz menção ao Centro-Oeste. Letra D, a concentração da população no perímetro urbano de Brasília. Cara, esse vai ser o nosso gabarito com certeza. Por quê? Porque o Centro-Oeste ele começa mesmo a se urbanizar e, consequentemente, ser mais povoado a partir da descentralização da política e isso, obviamente, tem relação com a transferência da capital. Quando Brasília é criada na região centro-oeste, muitas pessoas começam a buscar Brasília ou para a questão do trabalho, como foram os nordestinos, ou para novos investimentos. Muitas pessoas vieram da região sudeste para o centro-oeste, foram da região sul para o centro-oeste, então isso acabou elevando o contingente urbano dessa região. Então Brasília é o marco para a urbanização na região centro-oeste. Então essa daí é bem interessante. E letra E, a modernização das cidades médias no sul do Brasil. Isso daqui até está acontecendo, tá, gente? A modernização das cidades médias no sul, na verdade em todo o Brasil. Entretanto, isso não contribui diretamente para a urbanização no centro-oeste, sendo assim, nosso gabarito vai ser letra D de dado, beleza? Ó, além de a gente falar da construção de Brasília, lá naquele momento da década de 1960 e tudo mais, a gente tem que lembrar que o centro-oeste, a partir da década de 60, começa a ser um grande entroncamento rodoviário.
Então, de certa forma, isso acabou facilitando até mesmo o deslocamento da galera para a região centro-oeste. Antes não tinha como chegar, não tinha simplesmente eixos de transporte. Então, acabava dificultando essa chegada da galera no centro-oeste. Então, não pense só que foi Brasília, mas Brasília foi o ponto de partida para o desenvolvimento de várias cidades posteriores ali no centro-oeste. Mas sendo Brasília, obviamente, uma metrópole muito importante, muito relevante. Ok? Eu vou dizer que atualmente, gente, no centro-oeste, está acontecendo um deslocamento das pessoas rumo às cidades médias, ok? Isso está acontecendo recentemente, porque as metrópoles ficaram muito caras, o custo muito elevado, a dimensão também, obviamente, dos investimentos, eles caem em direção às grandes cidades e começam a ir para as cidades médias. Isso é uma dinâmica da década de 90 em diante aqui no Brasil, ok? E para encerrar essa parte, temos que lembrar que, além de eu ter Brasília, das rodovias na região centro-oeste, eu também tive a expansão da agropecuária, principalmente a agricultura moderna. Isso exige cada vez menos mão de obra no campo e, fatalmente, a galera vai se deslocar para a cidade. Até mesmo a mão de obra especializada que trabalha no campo hoje em dia nas grandes propriedades do agronegócio, elas vivem na cidade. Então, consideramos como população urbana. Beleza? Tranquilo? Então vamos para 2. O processo de urbanização no Brasil ocorreu de maneira acelerada a partir da segunda metade do século XX. A gente está falando ali da década de 1950 em diante, foi onde se acelerou, não foi onde iniciou o processo. É onde esse processo vai ganhar mais corpo, vai ganhar mais projeção a nível de Brasil. A cidade alternativa que melhor explica uma das principais causas desse processo. Gente, o que fez a urbanização no Brasil ela se desenvolver, ela ser acelerada? A indústria. É a partir da chegada da indústria, do desenvolvimento industrial, é que as cidades começam a ter muito mais relevância. Então, a gente sempre tem que associar o crescimento urbano ao crescimento industrial. Primeiro a indústria, depois as cidades começam a se desenvolver cada vez mais. Perfeito? Por isso que a gente não fala que a urbanização iniciou na década de 50. Não, se intensificou. Porque desde a década de 30, o Brasil já dá mais um projeto industrial mais significativo, principalmente para o Sudeste. Por isso que é a região que primeiro vai se urbanizar no país. Vamos lá. Então ele quer uma causa para essa aceleração do processo. Letra A, a expansão da malha ferroviária promovendo migração rural urbana. Está incorreto aqui, gente, malha ferroviária, tá? Porque quando a gente deu um corpo maior para a nossa industrialização, houve uma priorização das rodovias e não ferrovias, ok? Então a gente pode corrigir aqui, ó, malha ferroviária por malha rodoviária, ok? Rodoviária, beleza? Tranquilo? A câmera está balançando aqui um pouquinho, mas é porque eu percebi que está faltando um parafuso aqui na minha mesa. Aí, para não deixar de gravar por causa disso, vamos que vamos, aqui no improviso, que o conteúdo que é importante. Letra B. Industrialização e crescimento econômico das grandes cidades, que atrair a população rural em busca de melhores condições de vida. Pô, faz muito sentido. Chega a indústria, as cidades começam a receber essa indústria, a gente tem o desenvolvimento do setor de serviços e a geração de empregos. Fatalmente, a qualidade de vida nas cidades supera muito a do campo, por isso vira uma grande área de atração. Então, provavelmente vai ser nosso gabarito, mas vamos aqui, ó, só fazer aquela marcaçãozinha que eu sei que você faz em prova, né? Tem que ver as outras. Investimentos governamentais em infraestrutura rural, o que reduziu a necessidade da migração para a cidade. Então, se reduziu a necessidade da migração para a cidade, então não teria, né, êxodo rural, não teria urbanização. Então, tira isso. Letra B. Descentralização das atividades econômicas, com maior desenvolvimento nas áreas rurais. Não, maior desenvolvimento das áreas urbanas. Se as áreas rurais se desenvolvessem bastante, a população não iria buscar as áreas urbanas e não teríamos essa urbanização acelerada. Quando a indústria chega, o projeto é para as cidades, não é para o campo. Então, isso é que faz a qualidade de vida do campo ficar muito inferior. Letra E. Criação de novos polos industriais, exclusivamente nas regiões norte e nordeste do país. Aqui, gente, exclusivamente, nada a ver, né? A gente vai ter, sim, muitos polos industriais sendo criados. A Zona Franca, lá na região norte, lá no nordeste eu vou ter o Polo Petroquímico de Camaçari, entre outras iniciativas do governo. Beleza, mas exclusivamente não. A gente vai ter muito da indústria se concentrando no Sudeste, porque é a região melhor preparada, com maior mercado consumidor e, obviamente, mão de obra. Então, nosso gabarito aqui, ó, chegou, desenhou, letra B de bola, até agora tá fácil, né? Fala aí, até agora tá fácil, né? Então, vamos para a próxima. 3. A urbanização no Brasil apresenta características peculiares que a diferenciam de outros países. Ele quer o seguinte, sobre as características
é correto afirmar que, vamos lá, as regiões metropolitanas concentram uma grande parte da população urbana e enfrentam problemas como favelização e falta de infraestrutura. Interessante. O que é uma região metropolitana? Uma região metropolitana é aquela área muito urbanizada que engloba uma metrópole, que é a cidade que mais cresceu, uma cidade grande, e várias cidades do entorno que não cresceram tanto quanto a metrópole, mas são polarizadas pela metrópole. Quando a gente fala região metropolitana, a gente fala de toda essa área de abrangência, meus amigos. E aqui no Brasil, a gente teve um forte processo de metropolização. Metropolização nada mais é do que a formação de grandes metrópoles, de cidades grandes. Então eu não tive várias cidades no Brasil crescendo na mesma escala de proporção, não. Eu tive algumas cidades que receberam a indústria, que tinham uma relativa infraestrutura, e elas cresceram de maneira bem significativa, atraindo cada vez mais indústrias. Então isso fez com que essas cidades crescessem muito mais e se tornassem grandes metrópoles. Está aí o processo de metropolização. Só que como esse crescimento foi muito acelerado, foi muito desordenado, obviamente que problemas irão se desenvolver. E é por isso que o governo vai criar as regiões metropolitanas, abrangendo várias cidades junto à metrópole, para poder fazer um planejamento em comum, um planejamento integrado. Então essa letra A está perfeita, mas a gente não vai marcar. Vamos nas próximas. Letra B. A maioria das cidades brasileiras tiveram um crescimento urbano eficiente e ordenado. Então, o nosso crescimento urbano não foi eficiente, tampouco ordenado. Ele foi acelerado e ele foi desordenado. Nós tivemos as cidades aqui crescendo de maneira espontânea. Pouquíssimas foram planejadas. Até mesmo as cidades que foram planejadas, meus amigos, são cidades que vão crescer de forma acelerada. Brasília, por exemplo, que abriga a maior favela em contingente populacional, né, com dados mais atualizados, passando inclusive a Rocinha no Rio de Janeiro. Então, olha só como é que, mesmo sendo planejado, cresceu de maneira desordenada, né? Letra C. A urbanização brasileira foi marcada por um êxodo rural homogêneo e bem distribuído entre todas as regiões do país. O que está incorreto aqui, gente? Um êxodo rural homogêneo. Não! Eu tive primeiro o êxodo rural sendo mais forte no Sudeste, depois para o Centro-Oeste, depois para o Sul, e só lá no finalzinho do século XX, na década de 80, o Norte e o Nordeste. Isso porque o crescimento industrial das regiões não foi homogêneo. Logo, a urbanização também não foi homogênea. Então, quando o Sudeste se urbaniza na década de 50, o Nordeste só vai se urbanizar na década de 80. Então, olha só, 30 anos de diferença entre uma região muito populosa e a segunda mais populosa. Então, não podemos dizer que foi homogêneo. Letra B. As grandes cidades brasileiras não sofrem com problemas de mobilidade urbana. Vou até parar por aqui, né? Não sofrem com problemas de mobilidade urbana. Então, eu fico no trânsito de sacanagem quando eu vou para o meu trabalho. Letra E. As políticas públicas de urbanização no Brasil têm conseguido eliminar desigualdade socioeconômica nas áreas urbanas. Gente, olha só. Falar que a gente tem por assim dizer, a elevação do poder aquisitivo das pessoas nas cidades em comparação ao passado, até tá certo. Mas o problema aqui, eliminar as desigualdades. Isso não está acontecendo. Se você pensa numa cidade grande, por exemplo, uma grande metrópole, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, eu sempre vou ter áreas que são mais bem privilegiadas e áreas que são pouco privilegiadas. Houve um forte processo de periferização. E cada vez mais que a gente vai rumo à periferia de uma cidade grande, a gente vai vendo que a pobreza vai aumentando. Então as desigualdades elas não foram eliminadas, é uma palavra muito forte. E fora que a gente vê desigualdade sendo explicitada nas submoradias, nas aglomerações subnormais, temos também os bairros que são pouco atendidos, que cresceram de forma muito desordenada, e também temos a população de rua, né, que infelizmente é uma realidade das grandes cidades. Então, como o nosso gabarito, temos aqui a letra A, que é o maior perigo. Quando você chega na letra A, você vê ali a letra A bonitinha se desenhando para você, você fala, mano, marquei, não vou nem ler as outras. Toma cuidado, beleza? Ó, essa questãozinha foi um pouquinho mais, não é, cansativa. Então, a gente tem de diferentes níveis aqui. Passei para a próxima, questão 4, dá balançadinha na câmera, mas eu estou aqui, ó. De acordo com a classificação da ONU, o que define uma megacidade? Megacidade. Gente, isso daqui você não tem que avaliar todas as alternativas. Você tem que ter o conceito na ponta da língua. Conceito urbano de megacidade. Qual é? Cidade com população superior a 10 milhões de habitantes, ok? Cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Então é isso que você vai procurar aqui, ó. Uma cidade com infraestrutura de transporte e telecomunicações densamente conectada, não pode ser. Uma cidade com um importante centro de serviços especializados e apoio à produção.
uma aglomeração urbana com 10 milhões ou mais de habitantes. Letra C vai ser a nossa megacidade, o nosso gabarito. Perfeito? Ó, megacidade é meramente um conceito demográfico, um conceito populacional, mano. É somente isso. Você tem mais de 10 milhões, é uma megacidade. E aí, quais são os exemplos de megacidade que nós temos no Brasil? Atenção! São Paulo, ok? É a indiscutível megacidade do Brasil. Entretanto, nosso livro considera também o Rio de Janeiro como uma megacidade. O Rio de Janeiro ele é uma megacidade não por causa do contingente populacional da metrópole, mas sim de toda a região metropolitana, ok? Então, o livro do Eustáquio vai considerar além de São Paulo, Rio de Janeiro. Mas, professor, o que eu faço se na prova tiver letra A, São Paulo, letra B, Rio? Você vai marcar São Paulo, ok? Porque é indiscutível que São Paulo é uma cidade que é mega cidade, ok? Agora, quando a gente chega e fala sobre o Rio de Janeiro, isso daí é uma atualização mais recente e que faz menção à categorização da ONU de uma mega cidade. Então, esse vai ser nosso gabarito. Letra C de casa é uma questão que você não pode errar na sua prova, não tem o direito de errar na sua prova, ok? Questão 5. Das seguintes cidades brasileiras é considerada uma cidade global, que também desempenha um papel de comando na rede urbana da América Latina. Outro conceito urbano, ele que é o conceito de cidade global. Se você vai fazer a ESA, se você vai fazer a SpaceX, existem questões que são bem simples assim. Questões que são, por assim dizer, tiro e porrada, logo na cara ali. Bateu, viu e fez, ok? E são essas questões aí que você tem que ter a maior atenção. O que é uma cidade global, gente? Cidade global vai ser uma área ou uma grande aglomeração urbana que vai ter projeção não só a nível nacional, mas também internacional. A cidade global, esse conceito, começa muito nos anos 90 para os anos 2000, em função da globalização. E aí a globalização acelera os fluxos, a globalização melhora a comunicação, facilita o desenvolvimento da comunicação, a globalização também faz com que o capital circule muito. Então, algumas cidades conseguem ter essa visualização, né, da globalização, desse cenário, muito mais intensas do que outras. Então, elas ganham esse status de cidade global. Vamos lá? Para ser uma cidade global, o que precisa ter, gente? Olha só, vou colocar aqui algumas características. Vai balançar um pouco, mas vamos lá. Centros financeiros, ok? Centros financeiros. Mais o que, ó? Sede, meu Deus, está balançando demais. Deixa eu segurar aqui, ó. Sede de transnacionais, ok? Sede de transnacionais, elevado PIB, Produto Interno Bruto, fluxo intenso, vou botar só fluxos aqui de pessoas e de capital, ok? Muito importante. E eu também tenho a questão do turismo sendo importante, tá? Sede de grandes eventos também pode entrar. Então é uma cidade que tem uma relação a nível internacional, polariza não só o país, mas também o que vem fora do país, tipo Berlim para a Alemanha, Londres para a Inglaterra, Nova York para os Estados Unidos e para o Brasil. Brasília? Não. Embora seja nossa capital, não tem esse poder de polarização. Salvador também não. A nível regional sim, mas a nível global não. Belo Horizonte também a nível regional. São Paulo, sim. Então, temos aqui o nosso gabarito, ok? No Brasil, só temos 2 cidades globais, que além de São Paulo, nós temos também o Rio de Janeiro. Estudar a urbanização brasileira é muito fácil, porque, no geral, né, só vai falar de São Paulo e Rio para a maioria dos conceitos que nós temos. Então, obviamente, ali são cidades que têm uma projeção muito mais significativa. Ah, professor, mas o Rio de Janeiro é um centro financeiro igual São Paulo? Não, mas o Rio de Janeiro já teve Bolsa de Valores, mas também tem muito fluxo de capital, tamanha é a importância do Rio de Janeiro para o turismo, tamanha a importância do Rio de Janeiro como uma referência política, como uma cidade muito populosa, ok? Sediou grandes eventos, 2007 para cá, um monte, Pan-Americano, Jornada Mundial da Juventude, as Olimpíadas, foi final da Copa, saca? Uma porrada de Rio mais 20, e esse ano vai ter aí a reunião do G20, né? Então, né, esse ano, estou falando 2024,
você se acompanhar nos próximos anos, se eu ainda estiver vivo, eu estou falando aqui no ano de 2024, tá? Então, obviamente, o Rio de Janeiro também vai ser considerado uma cidade global, mas São Paulo é a principal do Brasil, ok? Número 6. Considerando a definição qualitativa de cidades globais, ó, novamente aqui, cidades globais, tá? Qual das seguintes características não é necessária para que uma cidade seja classificada como tal? Ó, ele quer uma característica que não representa uma cidade global, ok? Interpretação de questão. Então vamos lá. Papel de comando na rede urbana mundial? Sim, representa uma cidade global. Série de importantes empresas e ofertas de variados serviços globais? Também. Densa infraestrutura de transportes e comunicações? Perfeito, também. Conexão de fluxos globalizados e baixa marginalização da população? Eita, quase que não sai. Também, gente. Ó, embora seja uma cidade global, tá? A gente vai ter populações que são à margem, populações marginalizadas, ok? A gente vai ter sempre desigualdade. Quanto maior é a cidade, mais difícil fica para você manter uma equidade, uma igualdade bem interessante. E letra E, população superior a 10 milhões de habitantes. Esse aqui vai ser nosso gabarito, tá? Por quê? Porque esse é o conceito de mega cidade. E uma cidade global nem sempre precisa ter 10 milhões de habitantes para chegar a esse patamar de cidade global. Perfeito? Então, ali não necessariamente você precisa ter uma população numerosa para ter essa definição pela nossa querida Organização das Nações Unidas. Vamos para a próxima. 7. Sobre os fatores que influenciam o processo de urbanização do norte, ó, região norte do Brasil, assinale a alternativa correta. O que fez a região norte crescer em questão urbana, meus senhores? Ora, a indústria, correto? Primeiro ponto, indústria. Entretanto, a região norte foi uma região que demorou para ser integrada. Quando a gente fala de região norte, a gente tem que lembrar da década de 70, que os governos militares investiram bastante naquela região, fazendo projetos, seja o Carajás, seja o Trombetas, seja o Jari, estimulando a abertura de colônias agrícolas. O Polo Amazônia foi uma delas, para poder criar áreas de produção agrícola ou até mesmo de pastagem. Temos que lembrar da Zona Franca de Manaus também, que os militares eles conseguem botar esse polo industrial adiante. Enfim, são os militares que começam a estimular o desenvolvimento nessa região. E junto a isso, o desenvolvimento de rodovias, o desenvolvimento de hidrelétricas. Ferrovia também foi construída na região norte do Brasil, mas numa escala bem menor. Um exemplo que a gente pode citar é a Ferrovia Carajás. Mas, no geral, rodovias foram expandidas, a Transamazônica, a Belém-Brasília, a Brasília-Acre, a Cuiabá-Santarém, a Perimetral Norte, várias rodovias de conexão para a região. Então vamos lá, sobre a região norte, aí, os fatores. Letra A, a urbanização impulsionada pela concentração de propriedades fundiárias e pela modernização técnica da agricultura. Olha só, a concentração de propriedades fundiárias até seria um fator, né? A concentração de terras motiva a urbanização. Mas o que me incomoda aqui na letra A é a modernização técnica da agricultura. A região norte não é muito caracterizada pela agricultura, não. É mais pelo extrativismo, é mais pela pecuária. A agricultura só começa a se desenvolver na região norte mesmo lá em meados da década de 1980, quando a gente tem a criação ali de um outro polo da produção de soja no Mato Piba, ok? Mas, no geral, eu vou descartar essa questão exatamente por isso, né? Pela modernização da agricultura. Isso sim gera um êxodo rural, mas isso foi muito mais para o centro-oeste do que para a região norte, beleza? Não, a agricultura na região norte se desenvolve, tem sim, mas não de forma tão consolidada para permitir um crescimento urbano, beleza? Letra B, a iniciativa estatal de integração, povoamento e desenvolvimento regional. Pode ser. O Estado começou a desenvolver vários projetos para a região, como o famigerado Projeto Carajás. E aqui o desenvolvimento regional, gente, pode citar, por exemplo, a Sudam. Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Zona Franca de Manaus, beleza? São exemplos de algumas tentativas do governo de fazer com que essa região começasse a se desenvolver, começasse a crescer, ok? E aí sim, a população começou a se direcionar para os núcleos urbanos, até porque as terras concentradas, terras de propriedade de indígenas, né? E fora que o solo da Amazônia não é muito favorável para a agricultura, enfim, né? Tudo isso. Letra C. A urbanização é mais lenta, devido à predominância da agricultura de alta intensidade técnica. Ó, novamente o que eu falei aqui, ó,
agricultura na região norte, complicado. De alta intensidade técnica, isso é mais para o centro-oeste. Na região norte, a agricultura que eu tenho é do tipo de subsistência, sabe? É praticada muito também em várzeas pela população ribeirinha, entendeu? Não de alta mecanização, modernização. Letra D. O fluxo migratório de retorno do meio urbano para o meio rural. Eu já vou tirar isso daí, ó. Está saindo do urbano para o rural. Então, como é que isso aumenta a urbanização, né? Deveria reduzir. Seria tipo um êxodo urbano, que não está acontecendo, tá? Letra E. A alta densidade populacional nas áreas rurais impede o crescimento urbano. Gente, o fato de eu ter muitas pessoas nas áreas rurais não impede o crescimento urbano. Muito pelo contrário. Se o campo não crescer, toda essa galera vai para a cidade. Entendeu? Então, obviamente, eu preciso ter uma política, tanto na cidade quanto no campo, que seja de melhoria das condições de vida. Assim eu conseguiria conter um pouco o êxodo rural. Entendeu? Mas à medida em que eu tenho os projetos de integração da Amazônia atraindo pessoas para trabalho, as pessoas vão para trabalhar. E como elas não têm terra no campo, elas ficam morando em cidades ou novas vilas que vão surgir. Um exemplo é quando você tem o projeto Carajás novamente. É criada a Vila de Carajás, que é um núcleo urbano, ok? Tem a Corrida do Ouro, a Serra Pelada, correto? Que também desenvolveu um município, fez com que crescesse uma população urbana em Curianópolis, a Vila de Carajás no núcleo de Paraupebas, tudo isso aí fez com que a galera fosse para as áreas urbanas e não para as rurais, ok? Então, meu gabarito aqui vai ser sim a letra B de bola, e a gente já vai passar para a questão número 8. Tá gostando? Tá gostando? Eu tô falando aqui bem, de uma forma pouco pausada, porque o vídeo já tá com 27 minutos, meus amigos, 27 minutos. Então, para corrigir tudo, para dar conta de corrigir tudo, é legal que a gente consiga, né, otimizar nosso tempo. Mas qualquer coisa, volta, deixa tua pergunta aqui, tá? Que a gente pega e responde assim que possível. 8. Sobre a dinâmica de criação dos municípios nas regiões brasileiras entre 80 e 2010, ó, temos que nos atentar a esse momento, entre 80 e 2010, considera a tabela a seguir a alternativa correta, beleza? Então eu tenho aqui a região do Brasil, nessa primeira parte nossa tabela. Eu tenho aqui o momento de 1980 e 2010. Maravilha, tranquilo. Temos que comparar. Então vamos, alternativa por alternativa. Letra A. O acréscimo dos municípios na região centro-oeste explica-se pela expansão econômica resultante das estratégias do milagre brasileiro. Senhores, não. O milagre brasileiro ele vai ocorrer num período diferente do mostrado aqui na tabela. Ele vai ser de 1968 a 73. Então, tá sim, tendo um aumento de municípios no Centro-Oeste, mas não diretamente ligado ao milagre econômico brasileiro. Beleza? Hoje, como eu falei nas questões anteriores, no Centro-Oeste tem um crescimento muito forte de cidades médias, ok? Cidades médias. A população se direciona para lá. Letra B. O aumento da proximidade... Opa, calma aí, perdão. O aumento de aproximadamente 121% do número de municípios da região norte é resultado da forte corrente migratória e do fluxo exclusivamente de capitais multinacionais para a região. Olha só, gente, se você observar a região norte, eu tive um aumento bem considerável mesmo. Foi de 203 municípios para 449 municípios. Beleza. Mas ele está dizendo que esse fluxo, esse aumento de municípios, novas cidades que surgem, é exclusivamente por conta de capitais multinacionais para a região. Então eu não tenho capital privado nacional, não tem ninguém investindo lá, eu não tenho nenhum projeto estatal para a região norte que favorece o crescimento de novos núcleos e surgem novas cidades. Incorreto. Você exclusivizar na geografia é muito complicado, você tem que ter muita certeza. Tipo assim, a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, beleza. Aí você tem certeza que é. Quando dá essa ideia de exclusividade, tem que tomar muito cuidado, tem que duvidar. Letra C. O número de municípios na região sudeste em 2010 correspondia a aproximadamente 30% do total dos municípios brasileiros, resultado da concentração espacial das atividades econômicas e populacionais. Olha só, beleza. Você pode ver que em 1980 e em 2010, a região sudeste tem uma quantidade muito expressiva de municípios. Em 2010, só não supera o Nordeste. Você nota que o Nordeste teve uma evolução ainda maior ali no ano de 2010. Mas faz muito sentido eu ter tanta quantidade de cidades e municípios na região sudeste
devido, obviamente, à concentração das atividades econômicas e populacionais. Ó, uma observação aqui, eu falei cidades e municípios. Cidades no Brasil são municípios, ok? Beleza? Cidade no Brasil é município, é o IBGE que classifica isso, então são sinônimos. Então essa daqui parece certa, mas vamos ver as outras. Letra B, o aumento absoluto de 469 municípios na região sul está relacionado ao desenvolvimento da fronteira agrícola e à divisão territorial dos estados. Não faz muito sentido, porque o desenvolvimento da fronteira agrícola é para o centro-oeste e para a Amazônia. O sul não é um novo desenvolvimento agrícola, uma nova fronteira agrícola. Então, não faz muito sentido a gente falar que aumentou a quantidade de municípios na região sul do Brasil. Você repara aí, foi de 700 e pouco para 1.100 e pouco, não por causa da fronteira agrícola, ok? Até porque a abertura de fronteira agrícola, se for para povoamento de pessoas no campo, isso aí ia reduzir o contingente urbano e, consequentemente, reduzir a quantidade de municípios. Mas lembra que o desenvolvimento da fronteira agrícola foi para o centro-oeste e depois para a região da Amazônia. O sul já era uma área de fronteira agrícola, beleza? A diminuição do número de municípios no Nordeste reflete a crise econômica do setor agropecuário. Diminuição não houve, né? Nada a ver. Houve um aumento. E o aumento se faz porque, a partir da década de 80, o Nordeste começa a atrair muito capital. O Nordeste começa a atrair muitas indústrias que tentam fugir da região Sudeste por causa dos elevados custos. Começam, assim, as migrações de retorno, inclusive. Então, dessa maneira, a gente nota que isso faz com que o Nordeste comece a se urbanizar ainda mais. Tanto que na década de 80 é quando essa região se torna urbana. E depois só evoluir a quantidade de municípios. Gabarito, casa, beleza? O número de municípios no Sudeste em 2010 é resultado, sim, da concentração espacial das atividades econômicas e da população. Passei, beleza? Ó, que questão é essa aqui? Acho que é a 9, né? É a questão 9 da nossa lista de simulados. O conceito de regiões metropolitanas no Brasil foi estabelecido por qual legislação e como ele é definido? Gente, questão conceitual. Você que é meu aluno, você tem isso no seu caderno, seja online ou seja presencial. O que é uma região metropolitana? Já falamos, é uma área de planejamento integrado entre a metrópole e as cidades do entorno, polarizadas por ela. Nessas regiões metropolitanas, o crescimento foi muito acelerado, porque o crescimento das metrópoles foi muito intenso. Resultado disso, a metrópole cresceu muito mais do que as outras cidades. Vendo isso, o Estado ele resolve criar uma área para planejar de forma conjunta infraestrutura, serviços, transporte, entre essas cidades polarizadas pela metrópole. E é por isso que a gente vê constantemente fluxos diários nas regiões metropolitanas que nós chamamos de migrações pendulares, correto? Beleza. Isso acontece, gente, a partir dos anos 70, mais precisamente em 73, onde o Estado define que região metropolitana é todo o conjunto de municípios integrados a uma metrópole, a uma cidade central, compartilhando assim os mesmos serviços, a mesma infraestrutura e tendo um planejamento integrado pelo Estado que vai gerir essa área. Ok? Então vamos procurar aqui. Letra A, Constituição de 88, letra B, Lei Complementar, olha aqui, ó. Lei Complementar de 73, já temos aí a resposta. Conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura comum. Gabarito B de bola. É isso que conceitua uma região metropolitana. Ok? Você pode lembrar, por exemplo, da conurbação, que foi intensa a partir do momento em que a metrópole começou a crescer. As cidades começaram a se juntar, começaram a compartilhar a mesma mancha urbana, começaram a ter fluxos mais intensos, correto? A conurbação fez com que essas cidades tivessem uma relação bem próxima uma das outras. E aí, fatalmente, o Estado ele vai ter que intervir para poder fazer um melhor planejamento nessa área. Vamos a 10. Olha só. 10. A gentrificação nas cidades brasileiras é frequentemente caracterizada por... O que é gentrificação? Novamente, um conceito urbano. É quando eu tenho um investimento muito pesado em determinada área urbana, em determinada área da cidade, seja privada ou seja estatal, e a partir desse desenvolvimento, que pode ser a criação de um transporte coletivo, pode ser a construção de uma grande obra pública para valorizar e atrair turistas, um parque, por exemplo, pode ser um shopping, pode ser um estádio,
Ora, quando acontece essa valorização, a gente vai ter também, obviamente, o custo de vida da área aumentando. Isso faz com que a população de baixa renda que lá vivia tenha que procurar uma nova área. E, consequentemente, se essa área se valoriza, atrai um novo público. Então, há uma troca, há uma mudança no perfil social dessa área. A esse conceito nós chamamos de gentrificação, ok? Então, é a mudança no perfil social de determinada área. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Letra A, melhoria da infraestrutura urbana, aumento dos custos de moradia, resultando do deslocamento, na deslocação. A deslocação é tirar, de deslocar, de deixar de ser alocada ali. Da população de baixa renda, então está corretíssimo isso daqui, gente. Em outras palavras, a área fica cara, a população pobre tem que meter o pé. Isso é um grande problema nas grandes cidades brasileiras. Se você é do Rio, se você é de São Paulo, você percebeu isso muito nos últimos anos. Vários planejamentos públicos, várias parcerias com o setor privado, fez com que, obviamente, algumas áreas se valorizassem em detrimento de outras. E aí, gente, isso acentua um outro processo, que é a segregação socioespacial, que é um processo também muito comum das grandes cidades, diferentes bairros com realidades distintas socioeconômicas. Beleza? Tranquilo, a gentrificação é esse processo. Não pode ser mais nenhuma das outras. Expansão das áreas industriais na B, redução das áreas verdes, aumento da poluição, construção das habitações populares nas áreas centrais, isso seria bem legal, atraindo a população de baixa renda, na verdade seria o oposto, né? E a manutenção das características urbanas originais, não. É uma mudança que vai acontecer para poder aumentar a quantidade de investimentos na área. Para quem mora no Rio, né, está sendo planejado o estádio do Flamengo. Repito, esse ano de 2024. Isso aí vai fazer muito a valorização lá na área do gasômetro, né? Terreno do antigo gasômetro. Teve o Porto Maravilha também no Rio de Janeiro, teve a valorização dos Arcos da Lapa. Isso tudo acabou, né, prejudicando a população mais pobre. Vamos terminando aqui. Número 11. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre as regiões integradas de desenvolvimento do Brasil? As RIDs. Gente, RID também é região metropolitana, ok? Só que a RID nada mais é do que uma área de planejamento entre cidades, só que essas cidades estão em diferentes estados. E aí quem intervém não é um estado ou outro estado, quem intervém é o governo federal, para poder criar uma área de planejamento econômico entre essas cidades. Temos aqui como exemplo a RID de Brasília, a RID de Petrolina em Juazeiro, a RID da Grande Teresina. A RID de Brasília foi a primeira, ok? Onde nós vamos ter ali cidades, inclusive, do estado de Minas, que vão ser incluídos no eixo, né, de planejamento ali dessa região de desenvolvimento. Então, letra A, são constituídas apenas por municípios do mesmo estado? Não. Foram criadas pela Constituição de 88 para melhorar a gestão urbana? Também não. Ó, criadas pela Constituição de 88 para melhorar a gestão urbana. A gente pode dizer aqui que foi o nosso Estatuto da Cidade. Ok? Não em 88, mas em 2001 foi criado o Estatuto da Cidade. Essa parte aí de 1988 dá mais liberdade, ok? Para os municípios. O Estatuto da Cidade é do ano de 2001, ok? Mas ele vem a partir desse momento da nova Constituição. São estabelecidas por lei federal e incluem municípios de mais de um estado. Aqui temos aqui o nosso gabarito letra C. Regiões metropolitanas definidas pelo Plano Diretor Nacional. O Plano Diretor é exclusivo de cidades, de um município que tem mais de 20 mil habitantes. São formados municípios com características rurais e urbanas integradas, também não pode ser. Temos ali o nosso gabarito mesmo achado. E por último, a 12. As metrópoles nacionais do Brasil possuem grande influência em suas regiões, até mesmo no território nacional. De acordo com o IBGE, quais alternativas a seguir não é classificada como uma metrópole? Você teve aula de hierarquia urbana. Então, se você teve aula de hierarquia urbana, você viu que o IBGE considera metrópole, metrópole nacional, metrópole global ou grande metrópole nacional. Você viu isso. Então, nós vamos lá. São Paulo é metrópole? Indiscutível. Rio de Janeiro também. Brasília também. Belo Horizonte também é uma metrópole. Não podemos considerar que Cuiabá, não, pelo IBGE, é classificada como uma metrópole. Beleza? Agora, vamos lá. Lembra que São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília são metrópoles nacionais. E que São Paulo evolui para a chamada grande metrópole nacional. Ela está numa escala bem acima das demais. Beleza?
Bom, gente, espero que você tenha entendido. Você viu, ó, 40 minutos para 12 questões. E olha que eu falei bem rápido aqui. É para você ver como é que às vezes a gente não pode fazer 50 questões direto, porque vai ficar um vídeo astronômico, vai ficar um vídeo aqui bem extenso. Mas se você gostou, você dá o like aí no vídeo, por gentileza. Se você está vendo o vídeo e não tem acesso às questões, me chama, fala comigo, porque as questões estão na plataforma, tem muitas outras lá, e vão ajudar você nessa reta final de prova de ESA, SpaceX e também de Colégio Naval. Se você está pegando esse vídeo aqui em 2025, em janeiro, não é a reta final, ainda dá para você estudar. Lá na plataforma tem outros exercícios, outras listas, até mesmo questões de provas anteriores. Essas aqui são questões que são inéditas, a gente está trabalhando várias em cima desses temas aí que vão cair na sua prova. Ok? Beleza? Tamo junto. Se você gostou, dá o like. Um grande abraço.